Você já ouviu vozes durante a noite? Viu vultos? E ficou sem saber de onde veio ou para onde foi aquilo que apareceu de repente na sua frente? Por acaso você já ouviu a voz de alguma pessoa te chamando? E quando você saiu para ver quem era, não havia ninguém ali perto. Você olhava para um lado, olhava para o outro e não encontrou ninguém. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Desde criança que isso me acompanha. Eu já ouvi muitas vezes pessoas conversando, já ouvi pessoas passando perto de mim e depois desaparecendo. Já ouvi barulhos, ruídos, sem saber de onde vinham. Eu me chamo Eduardo. Eu nasci e cresci na cidade de Paranaíba, no Piauí. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, numa noite eu me levantei para ir ao banheiro e naquele momento eu vi o meu pai saindo do quarto dele. Passou perto de mim, foi lá para o fundo da casa, abriu a porta e saiu. Eu fiquei pensando sobre o que meu pai teria ido fazer lá fora. Então eu segui os passos dele, fui até lá no fundo da casa, fiquei parado na porta. E para minha surpresa, lá no fundo do quintal, eu vi o meu pai conversando com uma jovem. Eu nunca tinha visto aquela moça ali perto da nossa casa. Eu não a conhecia. Ela estava conversando com meu pai, fazia alguns gestos. Eu ouvia algumas palavras que eram ditas por ela, mas eu não conseguia entender. Eu estava longe dos dois. O meu pai balançava a cabeça negativamente, como se ele não estivesse entendendo o que ela estava falando para ele, ou talvez ele estivesse discordando de alguma coisa que ela estivesse lhe contando. Eu fiquei alguns minutos ali olhando para aqueles dois. Fiquei parado, sem saber o que fazia. Pensei em ir até eles, mas alguma coisa me segurava ali na porta. Eu acabei me distraindo por alguns segundos e quando eu voltei a olhar novamente lá para o fundo do quintal, aquela jovem já não estava mais perto do meu pai e ele já estava voltando para casa. Ele se aproximou de mim e me encontrou em pé, parado, encostado na porta e perguntou o que eu estava fazendo ali. Então eu disse a ele que tinha levantado para ir ao banheiro e ao vê-lo sair do quarto, seguindo lá para o fundo, eu fui atrás dele para ver o que estava acontecendo. O meu pai fechou a porta e me mandou voltar para o quarto deitar. Já estava tarde e eu deveria estar dormindo naquele momento, disse ele. No dia seguinte, eu acabei me envolvendo com algumas outras coisas, fui brincar com meus irmãos. O meu pai saiu para trabalhar logo cedo, como ele fazia todos os dias. A minha mãe foi cuidar dos afazeres da casa. E eu nem me lembrei do que tinha visto na noite anterior, do que aconteceu com o meu pai e daquela mulher que estava conversando com ele lá no quintal. Assim o dia passou. Quando chegou a noite daquele novo dia, depois do jantar, todos nós fomos para o nosso quarto, fomos dormir e menos de 1 hora depois, eu acabei me levantando e segui lá para o fundo da casa. Alguma coisa estava me dizendo que aquela mulher estava lá no fundo novamente. Para minha surpresa, quando eu abri a porta, realmente ela estava lá. E o meu pai também. Mais uma vez ele estava lá no fundo do quintal conversando com aquela jovem que eu não sabia quem era. Desta vez eu não quis ficar parado ali na porta olhando para aqueles dois. Eu fui até o quarto da minha mãe, eu entrei, chamei pelo nome dela, ela estava dormindo, acordou, perguntou o que eu queria e eu disse a ela que meu pai estava lá no fundo da casa conversando com uma moça. Ela fez cara de brava, levantou rapidamente, saiu andando bem depressa, foi para o fundo da casa. Quando ela chegou na porta e foi gritar com o meu pai, ela não viu a mulher. Ela viu o meu pai ali no canto do muro, perto de uma árvore, gesticulando e falando algumas palavras que a gente não conseguia entender. Mas não tinha ninguém com ele. A minha mãe olhou para mim e disse: "Por que você disse que tinha uma mulher conversando com seu pai? Ele está sozinho lá fora."
Eu olhava e continuava vendo a mulher conversando com meu pai. Mas a minha mãe não conseguia ver. Ela achava que o meu pai estava falando sozinho. E eu disse para minha mãe: ela está ali, mãe. Olhe, veja lá, meu pai está conversando com ela. E minha mãe falava: eu não estou vendo ninguém. Então ela gritou pelo nome do meu pai. Ele olhou assustado e rapidamente ele voltou para casa. A minha mãe perguntou a ele o que ele estava fazendo lá, porque ele estava falando sozinho. E ele tentava explicar que não estava conversando sozinho, que tinha uma pessoa ali falando com ele. Mas a minha mãe não acreditava. Ela ficou nervosa. Ela pensou que ele estava escondendo alguma coisa dela. E ele insistia dizendo que não estava escondendo nada, que realmente havia uma pessoa lá que chamou por ele e ele saiu para atender. Mas o que o meu pai não conseguia explicar era por que a mulher entrou pelo fundo da casa e não pelo portão da frente. Lá no fundo não tinha como a mulher entrar, a não ser que pulasse o muro. E o muro era bem alto lá do nosso quintal. Eu fui para o meu quarto deitar e durante algum tempo eu ouvia os gritos da minha mãe e do meu pai lá no quarto. Eles estavam discutindo, ela querendo entender, achando que ele estava escondendo alguma coisa dela. E ele tentando explicar algo que ela não conseguia compreender. Então eu fiquei pensando que somente o meu pai e eu conseguimos ver aquela mulher. Mas por que a minha mãe não conseguiu? A minha mãe não viu a mulher no momento que ela e meu pai estavam juntos lá fora. Eu comecei a ficar com medo. Se a minha mãe não viu, então aquela mulher só poderia ser um fantasma. E somente meu pai e eu conseguimos vê-la. Alguns meses depois, e nesse tempo aquela mulher não apareceu mais durante as noites para conversar com meu pai, eu também não ouvia mais conversa nenhuma. Tudo parecia que estava voltando ao normal, exceto pelo meu pai. Alguma coisa mexeu na cabeça dele. Ele estava com um comportamento muito estranho. Ele andava muito esquecido, não falava coisa com coisa, fazia algum serviço errado. A minha mãe sempre precisava chamar a atenção dele. E cada dia que passava, parece que meu pai ia piorando. Ele estava realmente com algum problema mental. Até que minha mãe conversou com os pais do meu pai, com os meus avós. E eles estavam pensando em internar o meu pai num hospital psiquiátrico para poder fazer o tratamento. Eu ouvi a conversa da minha família a respeito do meu pai e eu fiquei com medo que meu pai fosse para um hospital. Eu pensei que o meu pai seria levado e eu nunca mais poderia vê-lo. Numa noite, enquanto eu estava deitado, acordado ainda pensando nas coisas que tinham acontecido e do porquê meu pai começou a ficar doente daquele jeito, eu ouvi alguém chamando meu nome lá no fundo da casa. Eu me levantei, bem devagar. Não fiz barulho novamente. Na minha cabeça era o meu pai que estava conversando outra vez com aquela mulher estranha lá no quintal da minha casa. Eu abri a porta. A mulher estava lá, mas o meu pai não estava com ela. E ela me chamou pelo nome: Eduardo, vem até aqui, preciso falar com você. Eu me aproximei daquela jovem e ela falava para mim: não tenha medo, eu só preciso que você me faça um favor. Embaixo do tronco desta árvore, no meio da raiz da árvore que estava plantada no quintal da minha casa, ela estava apontando para mim naquele momento. Ela falava que ali embaixo tinha um objeto enterrado e ela precisava da minha ajuda para cavar aquele lugar, encontrar aquele objeto e depois eu deveria levá-lo até o rio, um rio lá perto de casa, e lançar aquele objeto na água. E assim ela poderia ter sossego e paz, porque ela estava sendo muito perturbada por não conseguir sair daquele lugar, porque aquele objeto que estava enterrado ali embaixo da raiz daquela árvore estava fazendo com que ela permanecesse naquele lugar.
Naquela mesma noite, eu fui até o quarto dos meus pais, bati na porta, a minha mãe levantou para me atender e eu contei para ela o que tinha acontecido sobre a minha conversa que eu tive com aquela jovem que de vez em quando aparecia para conversar com meu pai. A minha mãe ficou olhando para mim assim, com cara de desconfiada, achando que eu estivesse brincando com ela. Ela foi comigo até lá no fundo, a mulher já não estava mais lá, e eu contei a ela que a mulher pediu para que a gente cortasse aquela árvore, porque embaixo da sua raiz tinha um objeto escondido e a gente precisava pegar aquele objeto, levar até o rio, jogar na água para que ela pudesse ter liberdade. A minha mãe começou a ficar arrepiada. Naquele momento ela soube que aqueles acontecimentos não eram naturais. Havia um espírito ali precisando de ajuda. Quando o dia amanheceu, ela foi até o vizinho e pediu ajuda dele. Ele tinha um machado e como ela queria mesmo já há muito tempo cortar aquela árvore, porque a árvore fazia muita sujeira, derrubava as folhas e só servia para sujar o nosso quintal. Ela conversou com o vizinho, ele veio para cortar aquela árvore para a gente e durante o tempo que ele estava fazendo o serviço, ele contou que alguns anos atrás, antes da gente morar naquela casa, uma família morou ali e uma jovem ficou muito desiludida com o fim do seu noivado. Ela saiu da casa, foi até o rio e se afogou naquele lugar. A família daquela jovem, durante muito tempo, ficou muito triste, até que resolveram vender a casa e foram embora para um outro lugar distante dali. Ele continuou cortando a árvore. Depois ele até mesmo ajudou a gente a cavar embaixo da raiz do tronco e menos de 1 metro abaixo da terra. Ele encontrou uma caixinha de madeira, já quase destruída pela ação do tempo. Ele pegou aquela caixa, depois ele abriu e dentro dela tinha um anel, parecia um anel de noivado. Então, provavelmente fosse aquele anel que a moça pediu para que eu encontrasse e depois levasse até o rio e jogasse na água para que o espírito dela pudesse ter paz. O vizinho pediu para que a gente desse o anel para ele. Mas eu falei para minha mãe, não mãe, a moça pediu para que eu jogasse lá no rio. Então a minha mãe achou melhor fazer do jeito que eu estava pedindo a ela. Nós saímos juntos, fomos até o rio, jogamos aquele anel sobre a água e depois voltamos para casa. Alguns dias depois, o meu pai começou a dar sinal de melhora. Ele já começou a lembrar melhor das coisas, não fazia mais tanto serviço errado e nós ficamos felizes com aquilo que estávamos presenciando. E com respeito àquela jovem que aparecia lá no fundo da casa, nunca mais ela apareceu. Muitos anos depois, o meu pai já estava bem, eu já me tornei adulto e continuo ouvindo vozes. De vez em quando, eu acordo assustado na cama, ouvindo alguém chamando meu nome. E sempre vem aquela mulher na minha cabeça. Mas ela nunca mais apareceu. Mas ainda hoje, eu posso dizer para você que vultos aparecem na minha frente. Eles não param para conversar comigo, como aconteceu quando eu era criança. Mas até hoje, eu não tenho explicação para isso. De vez em quando me dá um pouco de medo. Mas com o tempo eu acabei acostumando com esta situação. E para mim isso acaba sendo um acontecimento completamente normal.